Olá, seja muito bem-vindo a mais uma leitura e meditação da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar meditando na leitura do dia 6 de fevereiro, segundo o nosso propósito. Está escrito. Ih, virei o papel ao contrário. Está escrito. Estamos chegando ao final, gente. O nosso propósito encerra no dia 9 de fevereiro. Nós hoje estaremos efetuando a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 44, do versículo 1 até o versículo 8. E você já pegou a sua Bíblia? Corre lá, dá pausa no vídeo, pega a Bíblia, vamos ler juntos? Esse capítulo de Isaías diz o seguinte: a soberania de Deus e a vaidade dos ídolos. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e que te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará pelo nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? E anuncie-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis e não temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Amém? Então, aqui nós lemos Isaías 44, do versículo 1 até o versículo 8. Né? Diz o título: a soberania de Deus e a vaidade dos ídolos. Aqui você vê o próprio Deus argumentando com o seu povo, com Israel, e explicando para eles, né, como nós já temos falado em outras meditações anteriores. Se você vem acompanhando essa meditação dia a dia, nós temos falado que toda essa leitura que nós estamos fazendo, Deus está falando da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre cada um de nós. E eu creio que mais do que nunca, hoje em dia, essa promessa ela se faz real. Nós estamos vivendo tempos em que a palavra de Deus ela está sendo pregada em toda a terra, como foi anunciado pelo Senhor Jesus, que esse evangelho do reino seria pregado em toda a terra. Nós vemos um avivamento na igreja, nós vemos uma expectativa pela volta do Senhor Jesus, nós vemos um anseio de salvação dentro daqueles que conhecem a palavra de Deus, dentro daqueles que creem. E nós temos visto também o esforço da igreja em pregar esse evangelho a toda criatura. Ainda é pouco, nós sabemos que, como o próprio Senhor Jesus falou, que a obra é grande e os trabalhadores são poucos. E também o Senhor Jesus ele nos orientou a orar e pedir a Deus que enviasse mais trabalhadores para a sua seara. Porém, nós temos visto, né, o avanço da tecnologia e temos visto a condição que a tecnologia tem dado à igreja
para a pregação do Evangelho. E nós, como servos de Deus, nós precisamos estar atentos para isso. Veja que se você está me assistindo da sala da sua casa, eu estou gravando esse vídeo da sala da minha casa para você. E esse vídeo, ele pode chegar a lugares que eu nem imagino. Eu tenho pensado em, inclusive, é, hoje em dia nós temos essa possibilidade de enviar esse vídeo para outros países, dublado e legendado em outros idiomas. É muito forte isso, gente. E aqui você vê a palavra de Deus profeticamente falando sobre esses dias, né? Onde Deus diz assim: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ou seja, como Deus se preocupou de que aquele povo aprendesse a sua palavra e ensinasse aos seus filhos, e também ensinasse aos seus filhos que eles deveriam ensinar aos filhos dos seus filhos. E essa palavra ela foi passando de geração em geração e chegou até nós. Da mesma forma, Deus ainda está contando conosco. Nós somos hoje a descendência de Israel, o qual é falado aqui na palavra de Deus. Veja bem, aqui no versículo 5, como Isaías profetiza sobre os dias, né, atuais. Ele diz assim: este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Essa palavra, ela se cumpriu em todas as nações. Deus, ele, quando chamou Abraão e mostrou para Abraão, né, as estrelas do céu e a areia da praia do mar, quando Deus diz para Abraão: olha, se você puder contar as estrelas do céu, ou se você puder contar os grãos de areia da praia do mar, então você vai conseguir contar a tua descendência. Porque a tua descendência vai ser assim, como a imensidão da areia na praia do mar. Gente, não tem como você contar. Imagina se Deus estivesse falando de uma praia só, né? Já seria impossível, mas imagina você contar os grãos de areia de todas as praias que existem na face da Terra. Imagina você contar todas as estrelas do universo. Seria algo impossível, né, para Abraão imaginar naquele momento, visto que ele desejava ter um único filho. E ele, mesmo assim, ele veio a morrer, né, e não viu a promessa de Deus se cumprir. A promessa de Deus se cumpriu ao longo dos anos, no decorrer do tempo, ao longo das gerações de descendentes que vieram após a ele. E ainda hoje, através da pregação da palavra de Deus, todo aquele que recebe a palavra de Deus e crê, ele se torna filho de Deus. Foi o Senhor Jesus que disse isso, né? Foi o Senhor Jesus que disse. Existem aqueles filhos que nascem da vontade da carne, né? E da vontade do homem, mas que haveriam filhos que eles iriam nascer do Espírito de Deus. E essa promessa ela vem em conformidade com a promessa da descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, né, como a promessa do Senhor Jesus, como o consolador prometido pelo Senhor Jesus, quando o Espírito Santo desce em cada um de nós e nos faz filhos de Deus e nos dá a certeza da nossa salvação. É muito forte isso, gente, porque é o cumprimento das profecias que foram entregues desde os tempos antigos. Tudo que nós temos lido, né? Desde lá no livro de Deuteronômio, aqui essa leitura no livro do profeta Isaías, tudo que Deus deixou escrito na sua palavra foi para que nós, nos dias de hoje, tivéssemos a certeza
do cumprimento de tudo aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Muito forte, né? E aqui Deus diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Muito lindo isso, né? Muito forte. Como nós lemos lá no Salmo 115, né? A vaidade dos ídolos, né? Infelizmente, nós vemos pessoas cultuando, né? Imagens de escultura, também já falamos sobre isso em outros vídeos, em outras meditações. Infelizmente, nós vemos, né? As pessoas com um desinteresse, né? Digamos assim, de aprofundar o seu relacionamento com Deus através do conhecimento da palavra de Deus. E aqui Deus diz, né, o próprio Deus diz para nós, né, não vos assombreis, nem temais, porventura não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça, né? Muito forte isso, gente. Aqui na nossa Bíblia de Estudos, eu vou ler um trecho, né? Aonde diz aqui uma passagem, né, que nós vamos meditar aqui na nossa Bíblia de Estudos. Ela diz assim: que Deus é o primeiro e o último, né? Só Deus é soberano e autoexistente, e isso por causa da sua própria vontade e do seu poder absoluto. Só ele pode ter todos os títulos, inclusive ser honrado como o primeiro e o último, pois ele foi o Criador de tudo e permanecerá supremo no comando dos seus feitos eternamente. Quando o Senhor Jesus, o Messias, se manifestou, estas expressões também foram aplicadas a ele, como nós vemos lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus ele apareceu para João. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 18, no versículo 11, 18, e também em Apocalipse 22, versículo 13, ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, o início e o fim de todas as coisas. E o Senhor Jesus diz: eis que estive vivo, eis que estive morto, e hoje estou vivo, e viverei para todo sempre, vivo eternamente. Ou seja, ter a revelação da soberania e da grandeza de Deus por meio da fé excede todo e qualquer entendimento. Conhecer ao Senhor Jesus é a maior glória do ser humano. Muito forte, né? Então, Deus aqui ele afirma que ele é o único e soberano Senhor. E, infelizmente, ainda assim, existem pessoas que empreendem suas forças para fabricar ídolos, imagens de escultura para se protegerem. Nós falamos sobre isso, né, em meditações anteriores. E que Deus ele possa nos dar essa clareza de entendimento nos nossos corações, de que nós temos acesso a Ele hoje muito forte. Nós temos acesso a Ele hoje através do conhecimento da Sua palavra. E que nós possamos estar todos os dias meditando, todos os dias buscando, todos os dias aprendendo mais um pouco, né? Porque somente assim nós vamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E através da promessa do recebimento do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo, ele tem esse poder de abrir o nosso entendimento. O Espírito Santo tem esse poder de fazer com que a gente compreenda a palavra de Deus. Não apenas leia, mas leia, compreenda, aprenda, guarde, para que nós possamos cumprir os mandamentos. A nossa leitura nos trouxe até aqui, né? Se você está assistindo hoje, esse é o primeiro vídeo que você assiste, eu convido você a assistir os outros vídeos que tem nesse canal.
Nós começamos a meditar no dia 1º de janeiro. O desafio é de 40 dias de estudo da Bíblia. E eu gostaria muito que, quando acabasse esse vídeo, você pegasse a sua Bíblia e você fizesse a sua própria meditação individual, né? Não fique apenas nas minhas palavras. Ore, busque a Deus, que com certeza o Espírito Santo ele vai falar mais profundamente com você na sua leitura e meditação individual. Se você não é inscrito no canal ainda, você pode se inscrever no canal. Eu te convido a curtir esse vídeo e também te convido a ativar as notificações e deixar o seu comentário. Eu costumo responder todos os comentários, respondo até no mesmo dia. E vai ser uma alegria muito grande se você quiser saber que Bíblia é essa que eu uso para poder fazer a leitura e o estudo bíblico. Eu também vou te responder aqui nos comentários. É só você perguntar que eu vou te explicar que Bíblia é essa, vou te ensinar onde que você consegue adquirir uma Bíblia dessa para você também, tá bom? Então, essa foi a leitura de hoje. Hoje, dia 6 de fevereiro, nós lemos Isaías 44, do versículo 1 até o versículo 8. E amanhã estaremos de volta com mais uma meditação. Dentro desse propósito está escrito. Te vejo amanhã.